Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Ontem eu não fiz live porque eu cheguei em casa muito cansado e eu recebi uma notícia assim que me deixou triste. Totonho, o esposo da Feinha trabalha aqui em casa desde a minha adolescência. Oi, Arianilda. Boa noite, paz e bem. Então, o esposo da Feinha faleceu ontem, Coitado, Finha tinha um câncer, uma situação difícil, então acabou que a gente não fez live. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Ana Paula, boa noite, paz e bem. Então, ontem eu não fiz live por causa disso. Estava muito cansado. E recebemos essa notícia pouco antes da live, e aí, vamos dizer que não tinha clima. Estou entrando aqui no computador, Boa noite, paz e bem, está falando a Ana Paula, Então vamos nós, aqui nas atividades. De tempos em tempos, eu explico o título da live, porque o título às vezes é estranho. Se o pobre não tem, Deus não permanece. No Evangelho de João está escrito assim: permaneceis no meu amor, e eu permanecerei em vós. Quem guarda os meus mandamentos permanece em mim e eu permaneço nele. Ô, Natanael, boa noite, paz e bem. Então, existe uma relação, uma questão, que é a questão do permanecer, João usa o verbo permanecer não no sentido do físico, e sim no sentido de você estar com ele. Para estar com ele é preciso permanecer no amor e permanecer nos mandamentos. Ora, no mundo onde o pobre não tem, as pessoas não estão permanecendo em Deus, porque não permanecem no amor, não seguem os mandamentos. É bem verdade que a maior parte de nós aqui não temos diretamente como influir nisso. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. A maior parte de nós aqui não tem como dizer assim, eu vou mudar isso, mas nós temos como nos comprometer, Dom Pedro Klaus Altaglia falava assim: na dúvida, fique com os pobres, ou fique no meio dos pobres. Acho que a frase dele é essa. A ideia da live é essa. Se o pobre não tem, Deus não permanece. Se o pobre não tem casa, Deus não permanece. Não permanece porque a sociedade não segue os mandamentos de Deus. E eu quero aqui falar que na última vez que a gente esteve na live, que foi terça-feira, eu fiz um apelo para que nós todos rezássemos, para que não houvesse o pior. E não houve. Mesmo assim, o governo de Israel ainda aprontou. Mas, pelo menos a sociedade, a civilização iraniana não foi devastada pela fúria sanguinária do Trump, que está sendo estimulado pelo Peter Hegseth, que não quer ser chamado de secretário de defesa, quer ser chamado de secretário da guerra. E se diz
católico. E para a gente ter certeza de por que eu falei que ele se diz católico, vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo o fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como vós estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois lhe disse: são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Hoje, quando eu vi o Evangelho e vi a paz esteja convosco, me encheu de emoção. Me encheu de emoção porque há 2 dias atrás eu falei com vocês que eu estava perturbado pela ameaça da escalada da guerra, de uma ação absolutamente injustificada, uma ação absolutamente perversa. E eu pedi para que as pessoas rezassem pela paz. E hoje eu viro para vocês e falo: a paz esteja convosco. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. E a paz que nós desejamos não é a mera ausência de guerra. Aliás, o Vaticano hoje fez um pedido para que nós não deixemos o Papa Leão XIV sozinho clamando pela paz. Então, peço a vocês, clamem pela paz. Façam um vídeo pedindo paz ao mundo. Façam um postzinho pedindo paz ao mundo. Se for o caso, façam uma figurinha e peçam a paz. Não vamos ficar sozinhos. Vamos uma grande corrente pela paz. Porque, na verdade, este é talvez a maior saudação que um seguidor de Jesus pode ter. A paz esteja convosco.
E a paz que eu desejo que esteja convosco não é a ausência da guerra, é a paz de Jesus. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Ou seja, Jesus fala de uma paz a mais. E é muito gozado porque Isaías fala que a paz é fruto da justiça. Enquanto não houver justiça, não haverá paz. Isso vem de encontro ao título dessa live. Se o pobre não tem, nós não temos paz, nós não permanecemos em Deus. A justiça e a paz são essenciais para que nós permaneçamos em Deus. É necessário a gente entender que não existe uma realidade, uma terra sem males, o paraíso, o reino dos céus, o reino de Deus, como se quiser chamar, se nós não buscarmos ativamente a paz. E aqui, essa passagem é extremamente significativa, porque ela começa com os 2 discípulos de Emaús, que foi o evangelho de ontem. E tem uma coisa que me chama muita atenção no evangelho de ontem, que é o seguinte fato. Os discípulos, quando ainda não sabiam que Jesus era Jesus, viraram e falaram assim: Senhor, não continua no escuro, não, está de noite, é perigoso. Fica com a gente. Observem, eles não sabiam que era Jesus. Eles estavam com medo de um homem sozinho, mergulhado na escuridão, mergulhado na região das trevas, na região do perigo, na região da violência. Eles não teriam paz se tivessem se omitido em relação ao irmão que sofre, ao irmão exposto à violência. Ignorar o risco do irmão seria claramente ignorar a justiça. E aí Jesus entra com eles, parte o pão. E ao partir o pão, eles reconhecem. E aí eles saem no meio da noite. Frente à notícia da ressurreição, eles vão. Eles saem no meio da noite. É necessário dar a notícia. É necessário nos comprometer, até nos colocar em risco. Né? A Igreja Madalena que anuncia com alegria e com coragem o mistério da paixão, morte e ressurreição. Eles tiveram a coragem, saíram, estavam contando, olha, aconteceu isso. E de repente eles ouvem: a paz esteja convosco. Jesus se apresenta aos discípulos ressuscitado dizendo: a paz esteja convosco. Primeiro se apresenta a Madalena perguntando: Madalena, por que choras? Mulher, por que choras? Porque Deus Ele não é, vamos dizer, inerte, insensível ao sofrimento humano. Então ele pergunta: mulher, por que choras? Ele também não nos abandona nas angústias e nas incertezas, e é por isso que ele foi ao encontro desses 2 que sofriam a angústia. Né? Ele sabia que eles precisavam de apoio, então ele vai. Mas quando ele se revela aos discípulos pela primeira vez, ele deseja a paz. E aqui é importante a gente ver que a reação deles é de absoluto assombro.
Eles precisam ver as feridas, eles precisam tocar nas feridas, eles precisam ver Jesus comer para acreditar. É gozado que nós todos criticamos Tomé, porque Tomé diz assim: se eu não puser o dedo na ferida, eu não vou acreditar. Mas os outros discípulos não acreditaram, mesmo vendo as feridas. Na verdade, a fé de Tomé é igual ou até maior do que a fé dos outros discípulos. Por quê? Porque Tomé basta ver as feridas, basta tocar o lado. Estes discípulos não só viram as feridas e tocaram o lado, como necessitaram ver Jesus comer. Oi, Terezinha. Boa noite, paz e bem. É interessante porque a gente tem algumas manias nessa história. E aí, é interessante também porque Jesus diz: está vendo, pessoal? Isso era necessário ser realizado. E aqui, pessoal, ninguém está dizendo que o plano de Deus é a morte de Jesus. Ninguém está dizendo que Deus desejava que Jesus morresse. Ninguém está falando: Deus queria que Jesus morresse para salvar a gente. Não. O que foi escrito sim, inspirado por Deus, porque Deus sabe que muitos dos seus filhos ainda não querem permanecer no amor, ainda não querem seguir os mandamentos, ainda não querem trilhar o caminho de Maria Madalena, dos discípulos de Emaús e de todos os outros apóstolos e discípulos que saíram para o mundo anunciando a ressurreição, chamando as pessoas à conversão e o perdão dos pecados. O primeiro passo da conversão não é dizer que Jesus é o Senhor. O primeiro passo da conversão não é ser batizado. Porque ser batizado, porque dizer que o Jesus é o Senhor não é suficiente. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que cumpre a vontade de meu Pai que está nos céus. Se eu não me engano, Mateus 7, 21. Se eu não me engano. Mas é em Mateus 7. E é por isso que eu falei agora há pouco que Peter Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, não é um católico convertido. Bernardo, ele é batizado. Sim, ele é batizado. Mas ele não é convertido. Eu prefiro um católico que segue a vontade do Pai que está nos céus e não vai à missa, do que um católico que é batizado. Vai à missa, faz tudo, tem direito, mas não segue a vontade do Pai que está nos céus. Uma pessoa que se orgulha e exige ser chamado de secretário da guerra. Ele não ouviu o Senhor falar: a paz esteja convosco? Sabe, pessoal, isso nunca vai acontecer, mas se eu fosse o secretário de defesa dos Estados Unidos ou de qualquer país, eu passaria a me chamar o secretário da paz. Eu iria dizer que a única função das minhas tropas eram garantir a paz. Porque isso é seguir Jesus. Não adianta eu bater no peito, tatuar a estrela de Jerusalém, colocar no braço Deus Vult, se eu desejo a guerra.
se eu desejo a morte, se eu sou a favor da exclusão, do preconceito, se eu faço discurso de ódio e se eu proclamo a mentira. Não adianta. Não adianta ser batizado, fazer comunhão, crismado, ir na missa todo dia, adoração na quinta-feira, jejum e abstinência na sexta, terço dos homens, eu não sei mais o que. Se você não segue os mandamentos do Senhor. Não adianta. É necessário compromisso com a paz. A paz é a característica maior. Outro dia eu vi lá 2 sujeitos no Instagram dizendo: não, padre, eu que tenho 1 mês, o senhor tem 1 ano. Nós somos identificados pela nossa batina. As pessoas vão saber que nós somos fiéis seguidores de Cristo porque nós usamos batina. E eu virei e falei: ai, meu Deus do céu, Jesus falou: se seguirem os meus mandamentos e amarem uns aos outros, vocês serão reconhecidos os meus discípulos. É assim que os meus discípulos são reconhecidos, se amarem uns aos outros. O que a marca do discípulo é o amor às outras pessoas. A saudação do discípulo é: a paz esteja convosco. Quando Jesus mandou os seus discípulos 2 a 2, ele disse: quando entrardes numa casa, diga que a paz esteja nessa casa. Quem é ou já foi ministro da comunhão, inclusive o mozinho que está ali na outra sala é ministro, Natanael é ministro, está aqui, sabe que nós somos instruídos a, quando entrar na casa, dizer que a paz esteja nessa casa. Que a paz esteja convosco, que a paz esteja nessa casa. Até a saudação judaica, Shalom, paz. A paz é a nossa marca. O amor é a nossa conduta. A justiça é o nosso caminho. O que não for isso, nós estamos saindo da rota. Eu sei que talvez esse caminho não vos dê grana, não vos dê status, não vos dê posição, vocês talvez não tenham nada, talvez até sofram. Mas lembre-se dos discípulos de Emaús, que quando sofriam, tiveram Jesus ao seu lado. Ele explicou as Escrituras, ele abriu a inteligência e eles entenderam. Pode ser que não seja só sofrimento, seja dor e desespero. Lembre-se que Jesus vira para Madalena e fala: mulher, por que choras? Jesus não é insensível ao seu sofrimento. Ele não deseja que você sofra, não está nos planos dele que você sofra. Isso tem a ver com os males e a injustiça que existe no mundo. Isso tem a ver com a mancha do pecado original, a sede de poder. Sabe? Isso acontece. Mas nós não estamos sós. Nosso Deus não é insensível ao nosso sofrimento. E mais, Ele nos deseja a paz. E hoje, eu me junto ao Papa Leão XIV. Que a paz esteja convosco. Que cessem todas as guerras. Que as vozes do ódio e da violência cessem. Que o mundo escolha a paz, a justiça, o amor e o cuidado. Eu sei que o meu brado é insignificante perto do meu Papa. Mas eu não o abandonarei. Eu não o deixarei para trás.
eu continuarei com ele dizendo: a paz esteja convosco. Eu erguerei o grito de Papa Paulo VI: nunca mais a guerra. Eu erguerei o pedido de Papa João XXIII: pace in terris, paz na terra. E eu peço que vocês hoje se comprometam também. Vamos fazer um esforço. Vamos pedir a paz. Vamos bradar pela paz. E nos próximos dias, vamos desejar uns aos outros que a paz esteja convosco. Amém? 19h57. Hoje eu falei pouquinho. Também eu estou um pouco cansado. Amanhã eu tenho plantão. Depois do plantão vou para o Círculo Bíblico. Então já viu, vai ser um dia puxado. Vou me despedir deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês sábado, que é o início da grande maratona. Sábado de manhã eu vou ao Borel atender as pessoas, vai ter uma missa que eu vou concelebrar. 18 horas eu estou na Capela de Nossa Senhora Aparecida. E 19 horas tem live. Domingo, 8 horas da manhã, tem celebração da palavra na Capela de Santo Antônio, 10 horas na Capela de Santa Luzia. Se Deus me ajudar, eu tiver forças, 18 horas a missa. Segunda-feira, 7h30 da manhã, celebração da palavra e trabalho. E todos os dias da semana, celebração da palavra, trabalho e live. Vai ser o bicho. Mas tá bom, pessoal. Se a gente seguir o caminho do Senhor está com a gente. Se a gente não conseguir, Ele vem como veio ao nosso lado nos discípulos de Emaús. E se tiver muito difícil, tiver dolorido, tiver custoso, não se esqueça. Jesus perguntou: mulher, por que choras? Não tenha medo de dizer: Senhor, eu sofro, eu estou com dor, eu estou desesperado, eu estou me sentindo abandonado, sei lá, fala. Deus é muito sensível ao que você fala. Ele não vai te abandonar, não, tá? Ana Paula está mandando um girassol e uma mãozinha de oração. Obrigado, Ana Paula, muito obrigado. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos discípulos de Emaús, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã a gente não se vê, mas sábado às 19 horas a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.